Eu estou aqui na Galeria Arte 132 para falar da exposição Vários 22. Eu fiz essa curadoria para estabelecer um diálogo. O diálogo é a palavra que mais define essa exposição. O diálogo entre as obras da coleção do Telmo Porto, uma coleção sobretudo de obras acadêmicas e modernistas, e o diálogo, a ressignificação, uma série de artistas contemporâneos, sobretudo negros e indígenas, que eu chamei para participar da exposição. Nós estamos no ano de 2022 e é hora de nós refletirmos criticamente sobre as efemérides. Foram muitas semanas de arte moderna no Brasil, assim como foram muitos os projetos de independência e de emancipação política. Então, vamos lá dar uma olhada? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de como é que eu faço esse diálogo, essa conversa, esse contraste a partir de 3 obras aqui logo no começo da exposição, que são 3 obras em torno da questão indígena e da representação dos indígenas. Esse é um belo bronze, uma bela escultura do Ottone Zorlini, mas vocês vejam que é uma obra bastante colonial, porque ela devolve um indígena exótico, um indígena bárbaro com seu arco e flecha. Então não se discute a qualidade, mas eu estou discutindo aqui o tipo de representação. E agora vamos comparar com outra obra. Essa é uma obra do Andrei Guaianá, de 2020, uma obra mais recente de um artista indígena. Eu fiz essa brincadeira, né, do indígena apontando a flecha para essa peça aqui, esse belo trabalho, e vocês podem ver que ele reconstrói uma cerâmica e coloca em cima um tijolo de concreto. E o concreto é tão forte que ele amassa a peça. Então, de novo, vocês estão vendo aqui uma discussão entre a assim chamada civilização e a barbárie. E por fim, essa obra do Flávio Cerqueira, esse artista negro contemporâneo que tem relido o bronze. O Flávio sempre destaca como o bronze foi prioritariamente usado para representar as elites políticas, econômicas, religiosas e culturais. E ele retrata indígenas e negros. E veja que ele retrata um indígena totalmente aculturado, então muito diferente daquela imagem parada no tempo. Um indígena com sandália havaiana, um indígena que traz as marcas da sua nação, mas que em diálogo com a assim chamada civilização. 3 obras, 3 tempos e muitas ressignificações. Agora vamos ver mais uma sequência. Bora! Aqui eu fiz uma leitura das personagens negras, das protagonistas negras, protagonistas do dia a dia, em tempos, em temporalidades diferentes. Então aqui vocês veem uma bela obra do Benedito José Tobias, que foi um artista negro do começo do século XX. Ele pega uma mulher plena, provavelmente na sua propriedade, trabalhando com os seus próprios animais. Aqui o Thiago Santana, um artista contemporâneo, baiano, muito interessante, que relê as gravuras dos viajantes, mas toma essa exotização da mulher negra, de uma mulher negra liberta, e destaca esse projeto de liberdade a partir do bordado que ele faz no pano da gravura. Aqui vocês veem o Moisés Patrício, que faz essa belíssima aquarela em torno dessa mulher de santo, com uma expressão muito forte, os rasgos muito marcados. Aqui outro artista baiano, professor em Cachoeira, Ailton Heráclito, que toma o fundo de uma carta de alforria. Na verdade, ele traz a história dessa ex-escravizada a partir das exigências que ela faz na sua alforria. Ela pagou pela sua liberdade. Então há aqui um diálogo entre esse projeto de autonomia de um lado e a palmatória do outro. E por fim, mais um artista negro contemporâneo, o Santídio, que trabalha muito bem com a Chilo e traz essa outra personagem negra e a ilumina nesse jogo entre o laranja e o preto. Nós sabemos que as nossas histórias coloniais e também a nossa história da arte não produziu uma memória visual, sobretudo retratos
de pessoas negras. Então, esse diálogo e esse contraste é muito poderoso para que a gente possa decolonizar a nossa imaginação. Bom, aqui a gente vai fazer um corpo a corpo com as imagens dos viajantes do século XIX, viajantes europeus do século XIX que tiveram um papel ambivalente. De um lado, essas são imagens profundamente coloniais, porque eles tentam mostrar como esses eram trópicos exóticos, como a população escravizada ou indígena estava muito feliz. Por outro lado, eles estavam interessados em classificar essas populações. Então aqui a gente vê, por exemplo, as classificações de vários povos que vieram da África. O que é que faz o Denilson Baniwa para as mesmas classificações que eram feitas sobre indígenas? O Denilson Baniwa pega essas gravuras e desenha por sobre elas, mas coloca escarificações de guerra de povos indígenas. É uma releitura, né? É uma transformação dessa imagem. Nós temos aqui um outro exemplo muito potente. Acima vocês podem ver uma imagem do artista francês Jean-Baptiste Debré. Debré esteve no Brasil na época em que D. João morava na então colônia, né, do Rio de Janeiro, e ele faz essa imagem chamada O Jantar. Vocês podem ver acima como ele coloca comendo o senhor e a senhora, coloca do lado os serviçais que estão lá para darem conforto aos seus senhores, portanto nem são vistos, quase que não são vistos de frente, e aqui embaixo ele coloca duas crianças que estão numa posição que até parecem mais, vocês me perdoem as palavras, animais de estimação. Eles estão sem roupa, eles estão comendo o que resta, as migalhas dos senhores. Já a G. Viana, uma artista contemporânea, ela faz uma releitura total dessa obra. Ao invés de senhores brancos, vocês veem aqui pessoas negras, muito bem vestidas. Ela usa fotos de época, mas coloca essas fotos de pessoas, de mulheres escravizadas na parede, como se fossem missão ancestrais. E ao invés das crianças negras tratadas como animais de estimação, a G coloca uma criança negra assim, mas com o seu iPhone, o seu iPad, muito bem vestida e de sandália, e aí sim, um animal de estimação logo abaixo. Então vocês podem ver aqui como é que são feitas essas conversas e esses diálogos. Além do retrato, também a paisagem fez parte dessa linguagem acadêmica que foi sendo construída. Eu encomendei para Laís Amaral, uma artista jovem, uma artista negra, que ela fizesse uma paisagem. E aqui vocês vão ver uma conversa com o negro. Então aqui a Laís fez essa paisagem de fundo negro em que ela risca a tela e a cor vai aparecendo por esse fundo, através desse fundo mais escuro. Essa tela dialoga muito fortemente com essa obra do Jaider Esbel, que é um artista indígena. Ele também se vale do fundo escuro e faz com que saltem uma série de animais encantados da floresta que vão aparecendo nessa fatura escura. Já da coleção do Telmo Porto, a gente tem a obra do Luiz Zerbini, um artista contemporâneo, que tem essa conversa também com a natureza. Ele pesquisa a natureza e as formas da natureza. E o Burle Marx, um artista modernista que também se vale dos usos do preto, do cinza e do claro para construir essa paisagem imaginária. Essa exposição acontece de 19 de março a 21 de maio, aqui na Galeria Arte 132. Vem você para cá para criar outros diálogos, outras conversas, outras fricções e outras ressignificações.